Bem, nas primeiras três aulas, eu tentei abordar, né, como o dinheiro é operacionalizado hoje, atualmente, né, como é que funciona o sistema financeiro. E a partir de hoje, da quarta aula, eu vou tratar de questões mais filosóficas, começando com algumas questões clássicas da filosofia política, né, do papel do Estado, e como que o Estado reforça ou atenua a divisão de classes, né, a estratificação social, e como é que o dinheiro, e a novidade seria como é que o dinheiro entra nesse processo da vida social, né, em que nós temos atividades desenvolvidas pelo povo, né, atividades produtivas, uma série de instituições criadas na sociedade e que caracterizam um certo grau, né, de auto-organização, né, quer dizer, o povo se organiza, né, e, em um certo momento, ocorre, né, a formação de um Estado nacional, né, que é fruto dessa organização popular, mas também administra essas relações sociais, né, o Estado tem poderes, né, de direcionar o processo social, né? E o dinheiro emerge também nesse processo como talvez a principal forma que o Estado tem de direcionar os processos econômicos, produtivos, né? E também interferir na questão da estratificação social, porque o dinheiro pode ser usado para aumentar a diferença de classe, né? Que a gente chama hoje em dia aumentar a desigualdade, ou pode ser usado para reduzir a desigualdade, ou seja, né, mesmo que se mantenha a divisão de classes, que o dinheiro pode ser usado para impedir, né, que se forme um grande grupo de pessoas excluídas, né, pauperizadas, que passando necessidades, né, dificuldade até para a própria sobrevivência, né? Então, o Brasil, né, despontou como um pioneiro, né, no uso do dinheiro para reduzir a pobreza, né, reduzir ou erradicar a fome, como prometido na última eleição, né, pelo Lula. E já nas outras vezes que o Lula foi eleito, ele sempre coloca essa questão da erradicação da fome, né? E como é que se faz isso, né? Por uma política pública, né, de empoderamento, de repasse de dinheiro para os setores da população que estão com maior carência, uma situação mais precária, né, e que estão, de certa maneira, excluídos do sistema produtivo, né, não tem fonte de trabalho, de renda. Então, o Estado presta uma assistência através de uma transferência de dinheiro, né? Isso se mostrou muito eficaz, né, nas pesquisas feitas pela Unesco, se mostrou o método mais eficaz de erradicar a pobreza e a fome, reduzir a pobreza e erradicar a fome. Existem outras iniciativas, como na Índia, né, o microcrédito, que são a concessão de dinheiro para as pessoas para empreender pequenos negócios, né? Também é uma forma de se lidar com essa questão, né? Mas o Bolsa Família se mostra mais eficiente. Pesquisas mostram que, ao invés de gerar uma acomodação, né, como diz os críticos do Bolsa Família, diz que ele faz as pessoas ficarem preguiçosas, não quer mais trabalhar porque está ganhando Bolsa Família, mas na verdade é o contrário. As pessoas que recebem o Bolsa Família, em sua maioria, preponderantemente, elas utilizam o Bolsa Família para satisfazer suas necessidades e se qualificam mais e melhor para o trabalho, né? Para trabalhar e conseguir se inserir no sistema produtivo.
Bem, eu vou, então, partir aqui, né, da referência do trabalho do Marx, que colocou, né, que a economia, né, as relações de produção, das condições de vida, são determinantes da estrutura de classe na sociedade. A divisão de classes ela decorre do modo como a economia é organizada. E também determina, em boa parte, as políticas conduzidas, né, pelos estados, né? Ou seja, o Estado ele pode ser um instrumento da classe dominante, né, para subjugar ainda mais a classe dominada, ou o Estado pode ser um instrumento da classe dominada para conseguir melhorar suas condições de vida. Como a classe dominada é a maioria da população, então um Estado democrático precisa atender aos anseios, né, dessa maioria. Então, com isso, surgiu, ao longo do século XX, o chamado Estado de Bem-Estar Social, muito baseado nas teorias econômicas de John Maynard Keynes, né? Keynes ele propôs algumas medidas para tentar resolver a crise do capitalismo, porque o capitalismo é um sistema que leva a um aumento crescente da desigualdade. Então, o Keynes propôs medidas, né, medidas para o Estado atuar na vida social, fornecendo condições melhores de vida para as pessoas, para que essa desigualdade não se tornasse fatal para o próprio sistema, né? O Keynes queria reformar ou restaurar o próprio capitalismo, porque se o capitalismo chega numa situação em que reduz muito o poder aquisitivo das pessoas, né? Então não vai o sistema não vai ter, não tem consumidores com dinheiro para comprar tudo que é produzido, né? E aí, né, o que ocorre é que o sistema entra em recessão, né? Ou entra em colapso, né? Porque é para os empresários que produzem, seja na agropecuária, seja na indústria, seja no setor de serviços, eles só realizam o seu lucro no momento que eles vendem os produtos. Se eles produzirem e não vender, eles têm prejuízo. E para vender tem que ter alguém que compre, né? Então, as medidas chamadas keynesianas, né, elas visavam restaurar o poder aquisitivo da população por meio da geração de emprego e de renda para as pessoas. Só que no Keynes ainda não tinha essa ideia, né, de uma transferência direta de dinheiro, né? O Keynes pensava em termos de a situação do Estado na infraestrutura, né? Por exemplo, fornecendo um sistema de saúde, como nós temos aqui o SUS, né? Educação gratuita, incentivo aos empresários para que expandissem suas empresas, contratando mais funcionários, né? Incentivo para que fossem criadas novas empresas, abrindo novos setores da economia, né? Que isso acontece muito a partir da pesquisa científica, tecnológica. Então, apoio do Estado ao sistema de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos nas universidades e mesmo nas empresas que desenvolvem produtos, né? Com isso se abrem mais postos de trabalho, o povo tem maior acesso ao trabalho, tem maior acesso à renda, né? Mas ele não chegou a pensar numa transferência direta de dinheiro por via do Estado, né? O dinheiro emerge no curso da história, né, como uma forma de troca, né? A gente viu isso como unidade contábil, meio de acumulação de propriedades e bens em geral. Então, o dinheiro não surgiu com a função de reduzir a desigualdade, né? Pelo contrário, o dinheiro surge como uma forma de acúmulo privado da riqueza, né? E aí nós temos um sistema capitalista que é baseado nisso, né? O uso do dinheiro, quer dizer, o capital financeiro, para que quem tem capital consiga acumular mais capital ainda,
né? Então, o uso do dinheiro é forjado no processo social, né, como uma forma dos capitalistas, né, conseguirem aumentar o seu patrimônio, certo? Isso não tem a menor dúvida. Mas, né, a gente viu hoje de manhã, né, a regulamentação do dinheiro leva a sua ligação com o Estado, né? O simbolismo intersubjetivo que se cria em torno do dinheiro, né? Porque o dinheiro ele é um símbolo, né? Que é usado nas relações sociais para mediar trocas, né? Econômicas, trocas de valor econômico. A regulamentação disso, a uniformização da, a padronização, né, do uso do dinheiro, em certo momento, levou à sua estatização, né? Então, já no período do papel moeda, né, as cédulas, né, as notas que tinham autorização legal eram mais confiáveis, né, autorização estatal, né? E então elas foram preferidas, né, aquelas formas de dinheiro que não eram regulamentadas e garantidas pelo Estado. Então, há um entrelaçamento, a gente não sabe o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, ou seja, o dinheiro ou o Estado estão entrelaçados, né? A Constituição do Estado, nos vários territórios nacionais, se entrelaça em boa parte com essa regulamentação do uso do dinheiro. Até porque o poder econômico dos estados vem do poder de arrecadar, né, através de impostos, arrecadar dinheiro. Então, emitir e arrecadar dinheiro se tornou uma função do Estado. E quando se instaura um Estado, um sistema democrático, né, esse Estado passa a ser guiado pela vontade popular expressa através do voto, ou pelo menos em parte, né? Então, todo esse aparato, essa máquina estatal ligada ao dinheiro, que foi criada para auxiliar o sistema capitalista, essa máquina pode vir a ser reformatada e redirecionada para superar o capitalismo, superar os problemas do capitalismo, né? Nada impede isso, né? É uma questão política, né? Você tem um Estado democrático em que governantes eleitos pelo povo atendem ao interesse da maioria, usando toda essa máquina de emissão e regulamentação e captação de dinheiro pelos impostos, usar todo esse aparato estatal para, né, melhorar a situação do povo que está em situação precária, né? Com isso, reduzindo a desigualdade, combatendo a pobreza e erradicando a fome, né? Como é o objetivo do governo do Brasil atualmente, né? Quando se tinha aquela ideia que o dinheiro tinha que ter um laço, né, uma riqueza material prévia, isso dificultava muito essas operações do Estado, porque, né, de certa maneira, já era preciso ser rico para poder ter dinheiro, né? Mas as mudanças no próprio sistema financeiro, então, esse dinheiro baseado na confiança, abre a possibilidade, que nós estamos agora começando a entender, né, de se usar o dinheiro como uma ferramenta para distribuir a riqueza, não para acumular a riqueza na mão de pouco, né? Então, esse é um mundo novo que se abre e também leva a um novo conceito do dinheiro. O dinheiro, então, não é só um meio de aumentar a riqueza, de concentrar o capital em poucas pessoas e grupos, né? O dinheiro pode começar a ser concebido como uma forma de distribuir a riqueza existente na sociedade. O modo de emissão e distribuição do dinheiro na sociedade pode combater, né,
os excessos, as crises do capitalismo que vêm, né, desse aumento da desigualdade, chegando a um ponto em que você, né, não tem mais... o próprio mercado não funciona mais. Quando a desigualdade aumentando muito, né, as empresas produzem e não tem compradores para tudo, né, porque as pessoas estão muito pauperizadas, muito empobrecidas, endividadas, né? Então, pode-se agora usar uma política distributiva, né, baseada em distribuição do dinheiro para superar o próprio capitalismo, né? Como acontece hoje na China, em que a política monetária ela induz um fortalecimento do mercado. Por isso, né, se chama socialismo de mercado esse regime, né? Você tem, né, um regime socialista que tem uma economia de mercado forte, em que as pessoas passam a ter trabalho, renda e podem adquirir os produtos que são produzidos. Então, as pessoas produzem e consomem, e isso leva ao aumento do produto interno bruto, desenvolvimento econômico, né? Então, que a gente pode dizer, então, que um país como a China é uma referência de você ter uma política de um Estado que pode não ser democrático do ponto de vista de eleições, né? Mas é um Estado que promove uma democracia econômica, porque ele promove, né, a melhoria das condições de vida da maioria da população, né? É um assunto assim também a ser discutido, né? A questão de democracia política e democracia econômica. Países que têm democracia política, têm eleições, têm liberdades, né? As chamadas liberdades democráticas, Estado de Direito, não necessariamente esses países vão ter a democracia econômica, ou seja, acesso de todos ao dinheiro. Infelizmente, é o caso do Brasil. Nós temos a democracia política, mas temos pouca democracia econômica, embora, né, haja iniciativas no sentido de tornar o dinheiro mais acessível para as pessoas, né? Mas ainda temos 80% da população endividada. Agora, em países como a China, nós temos políticas que levaram, né, a uma maior democracia econômica, mesmo que sem ter a democracia política, em termos de pluripartidarismo e eleições com alternância de poder, né? Não tem isso lá, né? É o mesmo partido que está no poder há muito tempo e que implementa essa política. Mas é uma política de democratização econômica, né? Alfredo, Pois não. a gente percebe o seguinte também lá na China. Quer dizer, há essa democracia econômica, embora não haja uma democracia política. Mas a nossa tendência no Ocidente é querer comparar o nosso modelo, né, como superior ao modelo chinês. Eu acho que isso é um grande equívoco que a gente comete, entendeu? Porque a cultura chinesa é completamente diferente da nossa. A história da ancestralidade chinesa é completamente diferente. Então, eles possuem lá uma cultura assim, autodisciplinada, entendeu? Uma cultura assim, de bastante rigor ético, respeito, etc. Entendeu? Que é uma coisa completamente diferente do que ocorre no Ocidente, né? Isso tem que ser levado em consideração. Muitas vezes as pessoas que defendem o capitalismo, né, o capitalismo liberal, elas inventam argumentos contra a China para não ficar para trás na discussão, né? Então eles dizem, mas lá é uma ditadura, ou diz, lá o povo trabalha muito, né? Trabalha não sei quantas horas por dia, né? E diz, lá também tem milionários, né?
são argumentos para negar o fato de que a China é o país que há muitos anos mais se desenvolve e que tirou o maior número de pessoas da pobreza, né, na história da humanidade. Então, eu acho que é uma discussão ideológica essa aí, né, mas eu estou com você. Eu acho que essa questão de lá ser uma ditadura tem que ser relativizada, porque, inclusive, a gente vê a participação do povo nos conselhos do Partido Comunista é muito grande, né? Você vê estádios lotados com milhares de pessoas participando de discussão política. Claro, são pessoas filiadas ao Partido Comunista, mas é uma participação popular muito grande, que a gente não vê no Brasil, né? Aqui no Brasil tem conselhos, né, populares ligados a prefeituras, ou mesmo ao governo federal, tem conselhos de consultivos, né? Mas você não vê tanta gente participando quanto lá. A população lá é maior também, claro, mas você vê, como você disse, de uma forma bem organizada, né? Bem, assim, tem um ethos aí, né? Uma ética aí que a gente não vê no Brasil, que no Brasil é muito... as pessoas são bem mais individualistas, né? Para não falar nos Estados Unidos, que ainda são mais individualistas ainda. Mais ainda, verdade. Então, acho que não dá realmente para comparar no sentido assim, de dizer que aqui é melhor do que lá, né? Talvez Mas aqui... Mas é sempre o discurso e é sempre a narrativa das pessoas. Para quem é rico, talvez seja melhor morar no Brasil do que ser um trabalhador na China. Mas para quem é trabalhador, sem dúvida, a China teria uma vida muito melhor do que aqui. Aí está falando, né? Uma conversa de ricos, né? Falar, não, aqui no Brasil é melhor, que aqui nós podemos fazer o que a gente quer, né? Aqui é a casa da mãe Joana, digamos. Lá na China eles não poderiam fazer o que eles fazem, porque lá tem um poder muito forte do Estado, né, do Partido Comunista do Estado, para impor uma ética socialista, né? O E social não está é acima só do isso, individual. não é só isso, Alfredo. Há uma tradição cultural, tá, de disciplina desse povo, que não vem desde Mao Tse Tung, desde antes de Mao Tse Tung já vem isso, essa disciplina, entendeu? Entre os clãs, lá as comunidades, os povos, etc. Então há uma disciplina muito forte, muito rigorosa, né, do povo chinês. Assim Isso. como tem também do povo japonês, né? Esse pessoal. O Japão teve uma fase de grande crescimento também, até os anos 90. Depois entrou numa fase de redução de crescimento e hoje em dia já não é tão... Ainda é uma grande potência, mas já não tem assim o impulso que a China tem, né? E os níveis de crescimento que a China tem. Uma distinção que eu não fiz anteriormente, mas que eu vou começar a fazer, né, entre o aspecto objetivo e subjetivo do dinheiro. O dinheiro tem um aspecto material, metal, papel, ou mesmo o dinheiro digital, ele precisa de máquinas para ser instanciado, né? Ele não é algo assim totalmente separado do mundo material, embora a informação não seja material, mas ela está em máquinas que são materiais, né? Já o aspecto objetivo é aquele aspecto vivencial da mente das pessoas, né? É o valor que as pessoas atribuem ao dinheiro. Ou, como eu vou dizer mais à frente, o sentido que as pessoas atribuem ao dinheiro. Qual o sentido do dinheiro? Então, tem basicamente dois sentidos. Que eu chamo de dinheiro um,
que o dinheiro é para ser acumulado, é para, né, aquela visão que o Marx já detectava, né, da paixão pelo dinheiro. O dinheiro é para ser você ter cada vez mais, acumular. Né? Isso é próprio ao capitalismo. E o sentido 2, né, que o dinheiro é um ticket, é uma forma das pessoas terem acesso a uma vida melhor, a poder ir no mercado comprar comida, né, ter acesso a água, luz, moradia, certo? Então, o outro sentido, né, isso é subjetivo. Né? Para determinadas pessoas, o dinheiro tem um sentido né? Elas veem o dinheiro como uma forma de obter mais riqueza, um meio, né, para comprar coisas, né? Dinheiro é um meio de ter, comprar, ter propriedades, né? Acumular propriedades através o dinheiro é uma forma de comprar as propriedades, os bens e acumular e ter cada vez mais. A segunda forma subjetiva da gente ver o dinheiro, né, é o dinheiro como uma forma de possibilitar às pessoas, democraticamente, a todos, né, terem acesso aos meios de sobrevivência e uma qualidade de vida melhor. Né? Porque o dinheiro também é isso. O dinheiro não é necessariamente uma ferramenta do capitalismo. O dinheiro pode ser usado para promover a vida humana, né, para as pessoas terem uma saúde melhor, terem uma educação melhor, terem um trabalho mais digno, né? Nós temos a fase que o dinheiro está muito preso no lado objetivo, né? Do metal, do papel moeda, né? Ou do dinheiro digital, né? As máquinas, né? A tecnologia da informação, tem esse lado, tudo isso é objetivo, né? E tem o lado subjetivo que eu vou começar a tratar aqui agora, tá? Que eu deixei de lado antes, mas agora nós vamos tratar. Então, na teoria da consciência que eu elaborei a partir de autores como Max Weber, né? Eu trabalhei por muito tempo, né, com a teoria da consciência, né? A gente entende que os objetos da cultura, como o dinheiro, são projeções afetivamente carregadas, né, de representações elaboradas pelo sistema nervoso das pessoas em contexto histórico, certo? Então, a gente projeta coisas nossas, subjetivas, no dinheiro, né? Tanto os capitalistas quanto os que eu vou chamar de socialistas, que veem o dinheiro como uma forma de melhoria da sociedade, né? Projetam coisas no dinheiro, mas essa carga afetiva, quer dizer, pode ser uma carga afetiva egoísta, né? De querer ser melhor que os outros, ter mais propriedades do que os outros, ter carros mais caros que os outros, ter roupas mais caras, bolsas mais, né? Bolsas que custam aí R$ 100.000, né? Isso aí é um afeto que está sendo ligado, projetado por dinheiro. E também, né, quem trabalha, por exemplo, em assistência social, quem trabalha em projetos comunitários, né, por exemplo, uma horta comunitária, né, em que se procura o bem comum, né, procura uma realização coletiva, então você vai se ver o dinheiro como uma forma de comprar, por exemplo, sementes, adubos, para fazer uma horta boa, para as pessoas colherem, se alimentarem bem, né? Então, são dois afetos diferentes que a gente associa com o dinheiro. São dois aspectos subjetivos praticamente opostos. Um é o egoísmo, né? O outro é uma espécie de altruísmo, ou uma valorização do outro, né? Do social, dos outros, que podem ser projetadas no lado objetivo, né? Que é
o dinheiro digital, o papel moeda, né? Essa alternância né, do dinheiro um e dinheiro 2, esses dois afetos, né, ligados ao dinheiro, né, isso é um fenômeno da consciência coletiva, né, porque que em determinado momento, né, a maior parte da sociedade, mesmo as pessoas exploradas, dominadas, por que elas assumiram essa visão do dinheiro capitalista, né? De buscar prosperidade e enriquecer, mesmo que a sociedade vá mal, muitas pessoas passando dificuldade, mas as pessoas querendo ganhar dinheiro para se enriquecerem, prosperarem. É uma visão que dominou e ainda domina muito na sociedade, né? E por que em determinados momentos, vamos pensar aí, por exemplo, na Revolução Russa, né? Em determinado momento se colocou, né, que tentaram até abolir o dinheiro, acharam que uma sociedade sem dinheiro seria uma sociedade mais justa, né? Mas depois viram que tinha que ter o dinheiro para a economia funcionar, né? Mas eles tentaram fazer um sistema econômico, né, que beneficiasse o coletivo, né? A ênfase no coletivo e não no individual. Fracassou, infelizmente, né, por vários motivos, mas por que em determinados períodos, em certos lugares, né, nós temos uma consciência coletiva mais voltada para o individualismo, né, para o egoísmo, que vê o dinheiro como uma forma de enriquecimento individual, enriquecimento privado, e em outros momentos, em outros lugares, nós temos uma visão, né, mais social, de se usar, distribuir a riqueza, né, e o dinheiro ser uma forma das pessoas terem acesso a uma vida mais digna, né, basicamente, né? Isso é um fenômeno que não dá para a gente explicar pela economia, né? Pelas leis da economia, se é que tem leis da economia, né? Nem dá para explicar pela biologia, né? Pela física, química, biologia, as ciências que lidam com o mundo objetivo, né? E talvez nem pela própria sociologia, mas isso vai levar, né, a uma consideração de fatores psicológicos, né? Aí entra talvez a psicologia ou a própria filosofia existencial, né? A gente está optando entre duas formas de viver, né? Com seus valores humanos, né? Trago aí a ideia do ser e do ter, do Erich Fromm, né? Se a gente pensa em termos do ter, né? Então o dinheiro ele é uma forma da gente ter, possuir, ou ter propriedades, né? Até acumular propriedades, né? Se a gente pensa em termos do ser, né? O dinheiro é uma forma da gente ter acesso àquilo que nos possibilita ser vivo, né? A sobrevivência, estar vivo ou ser vivo. O ser vivo precisa, né, de recursos para sobreviver, para viver, né? E para se realizar suas potencialidades. Então, quem tem, por exemplo, talento para a música, poder se dedicar à música. Quem tem talento para a poesia, poder se dedicar à poesia. Quem tem talento, vocação para a filosofia, poder se dedicar à filosofia. Isso precisa de uma base no dinheiro também, mas é um outro uso do dinheiro, né? A gente precisa ter o dinheiro para sobreviver numa grande cidade, você tem que comprar os recursos, né? Você tem que pagar aluguel, pagar luz, água, comprar roupa, pagar o meio de transporte, etc. Então, não há como escapar, mas a questão é que função que o dinheiro está tendo, né, na vida das pessoas e como ele é afetivamente carregado, né?
quando você recebe, por exemplo, uma bolsa de estudos, que é um dinheiro que está te servindo para você realizar a sua potencialidade de estudar, se formar num curso, né? Ou a Bolsa Família, a família que recebe o Bolsa Família, ela está tendo a possibilidade, né, de criar, né, as crianças de uma forma mais digna, né, tendo comida, indo para a escola, né? Então, isso aí é o ser, é a constituição do nosso ser, isso não é acúmulo, né? Ninguém vai ficar rico, acumular riqueza com Bolsa Família ou com uma bolsa de estudos, né? Na universidade, por exemplo, né? Na pós-graduação, ninguém vai ficar rico com pouco, né? A visão que se tem do dinheiro aí é outra, é o dinheiro como meio de acesso para a gente realizar o nosso potencial do ser, do nosso ser, né? Certo? Então, a gente entra numa questão aí filosófica e também que envolve o domínio da psicologia, né, da mente humana, nossos afetos. A partir da década de 60, talvez antes, mas como reação, né, nos Estados Unidos, como reação à guerra do Vietnã, inclusive, né, surgiu, né, um movimento muito grande, né, que foi chamado de hippie, né, movimento hippie que colocava, né, outros valores além daquele capitalismo, aquela visão de acumulação da riqueza, né? Mas a gente pode também traçar isso para o movimento existencialista na filosofia, que, né, anterior, né, ao movimento hippie, movimentos libertários, movimento chamado consumidorismo, que foi dentro da administração de empresa, aquela ideia que o freguês tem sempre razão, ou seja, que as empresas têm que atender ao consumidor, né? O consumidor que deve ser enfocado quando se cria uma empresa, quando se trabalha num produto para colocar no mercado, né? O consumidor que deve ser satisfeito, né? E isso, então, também tudo isso é uma visão mais humanista, né? Podemos chamar também de humanismo, que tem muito a ver também com o jovem Marx, né? Que era um humanista. E essa ideia, essa distinção entre valor de uso e valor de troca que o Marx usa, que ele tem origem em Aristóteles, né? Ela também se traduz nessa distinção do ser e ter, do Erich Fromm, e também em abordagem, como, por exemplo, do Herbert Marcuse, em que nós podemos ter dirigir os nossos processos afetivos para o ter ou podemos dirigir para o ser. Quando a gente dirige para o ter, a gente enfatiza o valor de troca das mercadorias, né, e a possibilidade de acumular os bens e as propriedades, e a propriedade privada, né, propriedade privada. Quando a gente enfoca o ser, né, a gente enfoca o acesso do ser vivo, né, aos recursos que permitem continuar vivo e ter uma melhor qualidade de vida, realizar os seus potenciais, né? Então, acho que a gente pode fazer essa distinção relacionando aí a partir do jovem Marx e chegando até o movimento hippie, né? Em que todo esse direcionamento dos afetos para o ter, né, é questionado, né? Uma sociedade altamente consumista, mas que a juventude ela procura outras formas de se realizar, né? Não pelo acúmulo de propriedades, né? Embora todo esse processo acabou sendo captado pela indústria cultural, né? Como
já foi analisado, muitos músicos, né, acabaram decepcionados com o que a indústria cultural fazia das suas produções artísticas, né, que apontavam para valores, né, para certos valores mais comunitários, uma visão mais social, coletiva, e a indústria cultural se apropriou disso e usou essas obras culturais para gerar dinheiro para os empresários e para as companhias, né, que faziam os discos, né, e os radialistas e toda a mídia que ganhou dinheiro em cima da música. Então, eu queria hoje discutir essa questão da dimensão afetiva, né, o dinheiro carregado de afetos, e como que isso muda, né? A gente pode ver no Brasil atual, né, na polarização que existe, né, também esse componente afetivo, em que nós temos uma parte da sociedade influenciada pelas ideias de prosperidade individual, né, de ficar rico, né, dentro do capitalismo, e uma outra parte da sociedade que está com uma visão mais social, né, de que nós precisamos erradicar a fome, precisamos promover, né, as chamadas minorias, né, os direitos humanos, né, a diversidade, não só a diversidade biológica, né, os biomas, preservar a natureza, mas também a diversidade humana, né, de modos de ser humano, né, quer dizer, a preocupação mais com o ser do que com o ter. Então, essa grande polarização, ela se reflete até, eu acredito, na política brasileira, né, que nós temos dois grandes campos, né, que essas duas concepções são antagônicas, né? Ou você é egoísta, quer ficar rico e os outros que se danem, né? Ou você se considera membro de um ecossistema, né? Com outros seres vivos que também têm o seu lugar, deve ter o seu lugar, você quer construir redes de relação mais solidária, uma sociedade que tenha menos desigualdade, que tenha mais diversidade, opções de modos de vida diferente, né? Então, são duas orientações bem diferentes, que também se observa no modo como o dinheiro pode ser concebido, né? A carga afetiva que se projeta no dinheiro, certo? Existe na economia uma discussão muito grande sobre, que chama teoria do valor, né? Do que decorre o valor? Tem três grandes correntes. Uma corrente que vem do Marx, né? Do próprio Karl Marx, no Capital, é que o valor do dinheiro vem da quantidade de trabalho socialmente necessária para produzir os bens que o dinheiro pode comprar, né? Então, haveria um vínculo do valor do dinheiro com o trabalho que a sociedade teve para produzir, né, os bens materiais que vão ser comprados pelo dinheiro, né? Então, é a teoria do valor-trabalho, quer dizer, a riqueza vem do trabalho humano, né? Então, a quantidade de trabalho vai determinar o valor de um produto, né? E para você comprar aquele produto, você tem que ter um dinheiro que tenha um valor igual ou maior, né? Outra teoria é que o valor é determinado pelo mercado, né? Pela oferta e procura. Então, é a teoria do valor marginal, que significa o seguinte: aqueles produtos que são mais raros, tem mais gente querendo comprar e tem uma oferta
menor, eles vão ser mais caros. Quer dizer, o valor das coisas que podem ser compradas, né, vai ser determinado pelo jogo da oferta e procura. Se você tem uma oferta grande e uma procura pequena, o produto vai ter um valor baixo, certo? Se temos o contrário, ou seja, uma procura grande, muita gente quer comprar algo e tem pouca oferta, o preço vai subir. E uma terceira teoria, que é a que eu quero destacar agora, que é menos conhecida, mas é a teoria afetiva, que o valor das coisas, né, que o dinheiro pode comprar é determinado pelo apego afetivo a esses bens. Então, aqui está introduzindo um componente psicológico, né, em que aquilo que as pessoas têm um maior apreço, um afeto, né, aquilo vai ser mais valorizado. Então, por exemplo, se a torcida do Flamengo é muito grande, né? Então tem as camisa de jogador do Flamengo vai ser mais cara do que as camisas do jogador do Botafogo. Você vai numa loja que vende camisa de time, você vai ver lá, né? A camisa do Botafogo custa R$50, camisa do Flamengo 100. Por quê? Porque tem maiores pessoas dão um afeto, né? Tem uma carga afetiva para o Flamengo, porque tem mais torcedores, né? Então, as coisas que as pessoas têm um maior afeto tendem a ser mais caras. As pessoas gostam mais de arroz branco do que de arroz integral. Se for só por isso, então o arroz refinado seria mais caro que o arroz integral. Mas aí seria um caso que essa teoria não é muito adequada, né? Porque o arroz integral custa mais caro porque o custo de produção é maior, né? Então, na verdade, é muito complexo o valor econômico, né? Estou falando do valor econômico. A teoria afetiva é que o valor econômico também tem uma carga afetiva. Então, de repente, as pessoas aceitam pagar mais por um alimento orgânico, né? Porque não usa agrotóxicos, porque pessoa podendo, né, pagar, não usa agrotóxicos, não usa defensivos químicos, então, né, as pessoas podem preferir o alimento orgânico, né? Comprar no mercado orgânico do que comprar no supermercado comum, que você tem produtos que têm agrotóxicos. Nesse caso, então, quer dizer, o que guia é o afeto, não é algo puramente mercantilista, né? De comparar preço e comprar o que está mais barato. Você escolhe comprar o que é mais caro, né? Por uma questão afetiva, né? O torcedor do Flamengo vai escolher comprar a camisa mais cara porque ele é Flamengo. Ele não vai comprar a camisa do Botafogo só porque a camisa do Botafogo está mais barata. Então, tem aí que eu estou propondo, que existe uma dimensão afetiva ligada ao dinheiro, né? Então, o Bolsa Família, ele se baseia nisso, em boa parte, né? Porque o Estado não está oferecendo uma bolsa para as famílias para ter um retorno, né? Não precisa pagar. Não é uma questão mercantilista de você investir para ter um retorno. É uma questão afetiva, quer dizer, nós não queremos que as pessoas estejam numa situação em que elas passem fome ou as crianças estejam sem estudar, né? Então,
a nossa sociedade ela tem esse viés humanista, felizmente, né? A gente está pensando em termos de ser solidários, né? E não de competir para obter mais vantagens, né? Então, é por isso que também muita gente é contra o Bolsa Família, porque essas pessoas pensam em termos competitivos, de estar, né, obtendo vantagens e enriquecendo às custas da pobreza dos outros. Quando nós temos um programa que reduz a pobreza, esse e outros programas, né, que possibilitam uma melhoria de vida da população, da parte da população mais empobrecida, né, essas pessoas elas têm uma reação negativa, né, porque elas têm o afeto delas é dirigido de uma forma egoísta. Elas querem se sobressair às custas de manter os outros numa posição inferior. Então, elas é um mecanismo psicológico aí que acaba influenciando também na economia, né? Porque nós temos programas sociais, né, que procuram justamente trazer uma abordagem humanista de promover, né, a vida humana. Isso mesmo se aplica em relação à natureza, a questão, né, de preservar a vida, as várias formas de vida, né, das florestas, né, dos biomas brasileiros, do cerrado, né, da Mata Atlântica, preservar todas essas formas de vida, né, numa visão, né, solidária, de redes de cooperação, inclusive entre espécies, da espécie humana com outras espécies, né? E isso tem uma carga afetiva bem diferente, né, da visão tradicional do capitalismo, que né, extrair o que puder da natureza, né, explorar as outras pessoas para uma riqueza privada, né, que se expressa no ter, né, no acúmulo da propriedade, no acúmulo do dinheiro. E então nós estamos falando aqui de duas grandes motivações, né, da vida humana em sociedade, né, que se excluem mutuamente. Por uma questão só terminológica, né, eu estou chamando, né, de dinheiro esse dinheiro que tem uma carga afetiva egoísta, né, do capitalismo, ligado ao ter, né, ao acúmulo da propriedade. Eu estou chamando de dinheiro 2 esse dinheiro que é voltado para o social, né, que tem um direcionamento, né, por uma economia mais solidária e mais sustentável em termos ambientais. O dinheiro 2 ele se traduz em várias frentes que estão sendo, a sociedade está, parte da sociedade está trabalhando nesse sentido. Eu vou dar alguns exemplos aqui, né? Financiamento de ações em prol do desenvolvimento humano, né? É um termo que os organismos internacionais passaram a usar, né? Então, além do desenvolvimento econômico, que é o produto interno bruto, basicamente, temos o desenvolvimento humano, que é o desenvolvimento das potencialidades das pessoas, né? Isso, então, gerou um índice de desenvolvimento humano, a partir, né, da situação da educação, da infraestrutura, né, saneamento, transporte, saúde e longevidade, né, a expectativa de vida. Isso tudo compõe o índice de desenvolvimento humano, que reflete, né, essa tendência de se considerar, né, o ser humano como a meta, quer dizer, o desenvolvimento humano como a meta dos programas de governo, né, e
das ações governamentais nos vários países, né? Outra medida que existe, né, é a medida da felicidade. Tem um protocolo, né, que mede se as pessoas estão satisfeitas, são felizes, mede o bem-estar subjetivo, né, métodos chamados qualitativos, né. E, né, um dos países que tem o maior índice é o Butão, né, um país que tem uma economia bem reduzida, mas que oferece boas condições de bem-estar para o seu povo. Outro ramo de atividade, né, são aqueles de preservação e reciclagem de recursos necessários à vida, como a questão, por exemplo, de cultivo de florestas, cultivo e manutenção de florestas para a questão do captura do carbono, né, evitando o efeito estufa, manejo de florestas, valorizando o trabalho que os povos originários fazem, né? Vocês do Pará devem ter experiência com isso, né? De valorizar, né, todas aquelas plantas que são cultivadas há gerações, né, pelos povos da floresta. Tudo isso digamos assim, vai além daquela mentalidade capitalista de acumulação da riqueza, né? É uma outra visão. Quer dizer, então, já existe na sociedade uma série de iniciativas que apontam, né, para um uso do dinheiro voltado para a vida humana, para melhorar, né, a vida humana, não para o acúmulo privado. Embora, então, se diga, por exemplo, que o Brasil é um país capitalista, mas temos no Brasil uma série de iniciativas que remam num outro sentido, né? Desde a Constituição de 1988, nós temos uma série de processos, inclusive uma legislação e uma série de iniciativas que remam no sentido de uma visão mais social. Mas não é o socialismo marxista, estritamente falando, né, de você ter a estatização da propriedade privada. Não, né, no Brasil existe o direito da propriedade privada, as pessoas têm direito, né, de ser proprietárias de terras, de máquinas, de empresas, né, de bens em geral, né? Então, não é esse tipo de socialismo, mas é uma visão mais social, inclusive, do papel do Estado na promoção humana, né? Quando as pessoas tentam enquadrar isso dentro dos dois polos da Guerra Fria, né? De um lado, o capitalismo liberal, liderado pelos Estados Unidos, do outro lado, o comunismo soviético, né? Isso não encaixa, não é nem uma coisa nem outra. Também, quando se tenta formular uma terceira via, isso também não funciona bem, porque não é a terceira via que alguns teóricos lá da Europa tentaram formular, né? Na verdade, é uma invenção brasileira. Em boa parte, o que acontece nesse país é uma invenção do nosso povo, né? A gente ainda não tem um nome para isso, mas está acontecendo aí. Está acontecendo a formação de um sistema social que não é capitalista, né? E que também não é comunista no sentido soviético, através de uma série de iniciativas. A questão é, nós vamos continuar nesse caminho, vamos aprofundar isso, ou vai haver um retrocesso?
A direita quer o retrocesso. A direita quer restaurar aquele capitalismo competitivo, né, que algumas pessoas ficam ricas e a maioria que se dane, né? A direita quer isso, né? Fazendo privatizações, destruindo florestas, né? Precarizando o trabalho, tirando os direitos trabalhistas. Ela quer o capitalismo selvagem aqui de volta. E o que a gente chama de esquerda, mas não é a esquerda convencional, aí, o que a gente chama de esquerda, que seria, né, todos os movimentos que estão agregados ao redor do Lula, né, que é a figura principal, a gente está pleiteando um país que tenha uma visão mais humanista, né, em que o dinheiro seja usado para coisas como erradicar a fome, gerar trabalho, gerar renda, né? E talvez, né, até implantar a renda básica, né? Que já existe o projeto feito pelo Eduardo Suplicy, que está aprovado e que não é implementado, não é posto em prática, né? A renda básica seria uma extensão do Bolsa Família para, né, que todo brasileira receba um valor de dinheiro mensal mínimo para a sua sobrevivência. Aí, se for a renda básica universal, seria para todos, mesmo para quem é rico. Mas é claro que vai fazer muito mais diferença para quem é pobre, né? Porque um valor aí, digamos, R$ 500 por mês, né? Vai fazer uma diferença grande para quem é pobre, para quem é rico não vai fazer muita diferença, né? Mas se for universal, tem que ser para todos, desde que a pessoa nasce até o momento que ela morre. O Estado fornecer uma quantia mínima de dinheiro para essa pessoa se manter viva, né? E poder ter um mínimo de autonomia para desenvolver suas potencialidades. Não precisar fazer algo que não quer ou que no qual ela não se realiza, né? Aqui a gente tem um pouco de romantismo, assim, de achar que todo mundo poderia fazer o que quer, né? Na verdade, não é assim, né? A pessoa faz o que quer dentro das oportunidades que aparecem, né? Mas com a renda básica se facilitaria para as pessoas terem um pouco mais de autonomia para poder fazer escolhas que sejam melhores para elas, né? Não ficar numa situação que algumas pessoas ainda estão praticamente de escravatura, né? Trabalho escravo, no século XXI, né? Com a renda básica, evitaria esses extremos, né? Eu vou tratar agora da questão da auto-organização social e do papel do Estado. Porque todas pessoas que são democratas, né, atribuem ao povo a sua autodeterminação, né? Quer dizer, o povo tem que construir sua própria vida, não é o Estado que vai dizer o que as pessoas vão fazer, certo? Quer dizer, isso, acredito todo mundo, todas as pessoas são democráticas, elas têm que aceitar por exemplo, o resultado de uma eleição que o povo votou, né? O povo quis eleger o Bolsonaro. Se eu sou democrata, eu tenho que aceitar isso, eu não posso ser contra, né? Mas a história não acaba aí, né? Porque na sociedade, nós não vivemos uma sociedade anarquista, que não tem Estado, né? Então o povo se auto-organiza de uma forma absoluta. Não, né? Nós temos um Estado que tem uma Constituição, que tem 3 poderes, né? O legislativo, o executivo, o judiciário, né? Nós temos o chamado 4º poder, que é a mídia, né? Hoje em dia temos as redes sociais. Então, o fato de ter o executivo estar
está sendo governado com uma certa ideologia, não significa que o judiciário vai ter que aderir àquela ideologia. Não, o judiciário ele tem que cumprir a Constituição, seja quem for o governante que esteja no executivo. E o legislativo também tem a sua área de atuação, né? A teoria de Montesquieu, a teoria dos três poderes, né? Então, quer dizer, a gente se nós somos democratas, nós aceitamos o resultado das eleições, é a vontade do povo. Mas isso não significa que nós vamos aceitar que o governante se torne um ditador, que queira passar por cima do legislativo e do judiciário. Isso não, né? Então, o Estado republicano democrático ele tem mecanismos de autopreservação, né? Mesmo quando se tenta dar golpes e usar a democracia para acabar com a democracia, né? Então, nós temos aí usando linguagem de Marx, nós temos uma dialética, né, entre a auto-organização popular e o Estado, né, como instituição organizadora do que acontece no território, das ações que se desenvolvem dentro de um certo território, né, das fronteiras de um país. Nós temos essa dialética. Nós temos na Unicamp, que é uma das universidades que está patrocinando esse curso, nós temos há 40 anos um grupo que estuda auto-organização, né? E nesse grupo, né, foi criada uma teoria pelo professor Michel Delbrun, que é um professor francês radicado no Brasil, né, que ele entendia que a auto-organização ocorre quando os componentes no sistema, no caso de um país, é o povo, né? O povo, quando os componentes do sistema determinam a organização desse sistema, como esse sistema vai funcionar, como vão ser as relações, né, dentro desse sistema. Então, na democracia é fundamental que haja auto-organização, ou seja, que o povo se organize, se auto-organize, né? O povo que vai constituir empresas, que vai definir o que vai ser produzido, que o povo vai escolher o que vai consumir, não vai ter um Estado que está dizendo, não, você tem que trabalhar nisso, você tem que comprar aquilo, você tem que comer essa comida e não comer a outra, né? Então, existe auto-organização, mas, ao mesmo tempo, existe o que Delbrun chamava de heterorganização, que é, no caso, o papel do Estado, né, de ser um componente que está, de certo modo, fora, está num outro nível, está num nível acima do povo, né, das pessoas, e que vai também contribuir para a organização desse sistema. Então, o Estado ele se coloca num nível acima, mas ele não é uma hierarquia militar, digamos assim, né? No Exército você tem, né, o general manda no coronel, o coronel manda no major, o major manda no capitão, o capitão manda no sargento, o sargento manda no cabo, o cabo manda no soldado, né? Uma hierarquia linear. Mas, quando a gente está falando de auto-organização e heterorganização, não é bem assim, né? Porque vai existir essa dialética entre os dois níveis. Então, quando se faz uma Constituição, nós temos representantes do povo que vão fazer as leis, né? O Estado vai seguir. Aí, depois disso, o Estado vai usar essas leis para regular as relações das pessoas entre si, do povo, né? Então, é um processo em que temos um sistema com dois níveis, né, que tem uma auto-organização das pessoas, do povo, num certo nível, que vai
definir as características do Estado, mas o Estado, uma vez constituído, ele passa a organizar esse mesmo povo, né? Ele passa a colocar regras, né? E as leis, as pessoas são obrigadas a seguir as leis, né? Existem mecanismos coercitivos também que garantam que as leis sejam cumpridas. Então, isso seria, na linguagem do professor Debran, né, heterorganização, porque são regras que são usadas para controlar a dinâmica do sistema, que se auto-organiza, certo? E aí, a gente agora entrando um pouquinho de filosofia política, né, no pensamento liberal, que vem aí com Adam Smith, né, e depois tem os mais radicais, né, os libertarianos, né, com Friedrich Hayek, né, eles colocam a ênfase maior na auto-organização e diminuem o papel que o Estado deve ter. Então, Adam Smith tinha a famosa metáfora da mão invisível do mercado. O que era isso, né? No capitalismo, as pessoas são egoístas, cada um quer tirar a vantagem do outro, né? Todos querem ficar ricos e querem passar para os outros colocar os outros numa posição de inferioridade. Mas acreditava o Adam Smith, né, que dessa competição, né, dessas pessoas egoístas acabavam tendo uma solução que era boa, que era o progresso, né? Era o desenvolvimento econômico como resultado. Todo mundo está lutando para melhorar a sua condição, mas isso acaba redundando numa melhoria geral da sociedade. Então, eles pensavam assim, né, que essa auto-organização do povo já seria suficiente para que a sociedade tivesse um rumo produtivo, que houvesse progresso, desenvolvimento, né? Só que nunca se explicou exatamente como, né? Por que essa luta de todos contra todos levaria a um resultado bom para a sociedade como um todo, né? Simplesmente eles constatavam que isso, de certo grau, acontecia naquela época, né, século XIX, parte do século XX, né? O capitalismo ele levou a um progresso, a um crescimento, né, das forças produtivas, uma maior disponibilidade de bens para o consumo, né, uma melhoria na qualidade de vida e tudo mais das pessoas, sem dúvida, mas só que essa auto-organização espontânea do povo também pode levar a crises, né? O capitalismo também levou a muitas crises, conflitos, guerras, né? Muito sofrimento, fome, epidemias e muitas coisas ruins, né? Então, a ideia da mão invisível ela é bem questionável, primeiro porque não se explica como que do egoísmo individual vai se gerar um bem público, né? Um bem comum. Como? Parece mágica, né? Em segundo lugar, porque também eles negligenciaram o papel do Estado, né? Que eles pensam no Estado só como uma coisa assim que é supérflua e que atrapalha a vida social, né? Eles não levam em conta que o próprio progresso econômico já era naquela época, facilitado por ações do Estado, né? E isso se torna muito mais visível quando o Estado assume para si, né, o controle monetário e passa a usar o dinheiro como uma forma de incentivar atividades da sociedade consideradas estratégicas, consideradas mais importantes, né, prioritárias. E isso ficou muito evidente na China, né, que a gente estava discutindo no início dessa aula, né? É um desenvolvimento muito grande, um desenvolvimento econômico muito grande que acontece, totalmente guiado pelo Estado, né? Então, ainda se tenta convencer
ainda há muitos políticos, né, ideólogos, que tentam convencer a sociedade, né, do liberalismo, né, agora o neoliberalismo, que é a partir de Margaret Thatcher e Ronald Reagan, né, a ideia de redução que o Estado seria um parasita, então ele tem que ser reduzido o máximo possível, né, privatizando empresas estatais, cortando todos os gastos que o Estado tem, né, cortando gastos com saúde, com educação, com infraestrutura e tudo mais, né? Então, ainda existe hoje essa ideia de que o Estado é prejudicial, tem que ser reduzido, e que a sociedade, então, sem o Estado, ou com um Estado mínimo, a sociedade se auto-organizaria e geraria o melhor resultado possível. Só que, na prática, isso não acontece, né? Sempre que essas políticas neoliberais são implantadas no país, né, o que se tem é recessão, aumento da miséria, aumento, né, da recessão, né? Quer dizer, a diminuição da atividade produtiva e uma depressão econômica, né, que vem do fato do Estado não estar mais trazendo o seu incentivo, o seu financiamento para atividades importantes, né? Certo? Então, essa ideia do Adam Smith e dos liberais, neoliberais, é bem questionável, né? Mas, por outro lado, a ideia de uma heterorganização, tomada mais radicalmente, né, seria uma ditadura, né, uma concentração do poder, né, no executivo para determinar os rumos da sociedade. Isso também não funciona, né? Isso também é complicado por vários motivos, e até por questões éticas, a gente não pode a gente não pode deixar de criticar as ditaduras, né? Porque elas usam de procedimentos de violação de direitos humanos, restrição da liberdade das pessoas, né? Então, o papel do Estado ele teria que ser, quer dizer, um Estado democrático, ele tem que ser dentro das ideias de Montesquieu, né? De uma divisão de poderes, para que um poder possa controlar o outro. Isso, de certo modo, funciona no Brasil, né? Quando um poder extrapola a sua esfera, outros poderes corrigem a rota, né? Quer dizer, então, o Estado democrático não pode estar todo o poder estar no executivo, né? Porque isso não haveria um outro contrabalanço, não haveria um outro poder para corrigir o executivo. Então, a gente tendo uma divisão de poderes, executivo, legislativo e judiciário, cria a possibilidade de um poder limitar o outro e corrigir o outro. Então, apesar de todos os percalços aí que a gente teve na história recente, a gente vê que essa estrutura de três poderes funcionou, né? Porque a gente conseguiu evitar que houvesse uma falência do Estado, assim, né? E também conseguiu evitar que houvesse uma escalada do autoritarismo. Então, a gente conseguiu, aos tropeços, né, manter a democracia, né? E agora, e quanto à questão da política monetária? Aí eu já não sou tão otimista, não. Assim, a minha visão não é tão favorável ao nosso sistema financeiro aqui, né? Mas a questão que eu coloco a questão da seguinte maneira, que está nesse slide aí.
O Estado é um parasita da sociedade que deve ser reduzido para aumentar a liberdade das pessoas, como querem os neoliberais, ou é o Estado que constrói as relações sociais usando o dinheiro como ferramenta de exercício do poder? Né? Porque o modo de um Estado democrático direcionar a sociedade é como o modo como ele aloca o dinheiro. Né? Então, é importante construir uma ponte ali, né, entre o Brasil e a Bolívia, por exemplo, então vamos investir nisso. Não dá para investir em tudo, porque os recursos são escassos, né? Então, o Estado ele molda a sociedade em certo grau através do modo como é usado o dinheiro puro, investimento puro, né? Só que, na verdade, né, eu acho que não é nem uma coisa nem outra, né? Não tem por que reduzir o Estado, um Estado democrático não tem por que reduzi-lo, né? Visto que no Brasil, o Estado é fundamental, por exemplo, a questão da saúde, né? O que seria do nosso povo sem o SUS, né? O que seria da nossa juventude sem o ensino público gratuito, né? Mas, por outro lado, será que o Estado brasileiro usa bem o dinheiro? Eu acho que a resposta é não, né? Basta ver que tem um orçamento secreto aí, né? O parlamento, né? O Congresso, ele opera a distribuição de dinheiro de um modo ilegal, né? Com emendas que vão para interesses eleitoreiros ou até fraudes ou corrupção com dinheiro público, né? Então, também o Estado mantém uma situação de escassez de dinheiro para o povo, né? Já é a terceira vez que eu falo, mas o povo brasileiro, né, pelos levantamentos aí, o povo brasileiro está endividado, né? 80% das pessoas têm dívida, né? Então, isso não é uma boa gestão monetária do Estado, né? O Estado ele mantém uma escassez grande de dinheiro. As pessoas que precisam de dinheiro, elas têm que pagar altos juros para ter acesso ao dinheiro. Quer dizer, o acesso ao dinheiro é difícil. E sem dinheiro as pessoas não podem abrir negócios, não podem investir, não podem melhorar, né, suas condições de trabalho, de vida. A extrema concentração monetária prejudica todo o sistema, o próprio sistema de mercado, de economia de mercado, né? Aqui eu estou falando do Keynes, né? O Keynes tentava resolver justamente isso, né? Como fazer a economia de mercado funcionar bem, porque o capitalismo ele cresce com a economia de mercado, mas chega um momento que a concentração da riqueza sabota a economia de mercado, porque não pode ter um mercado forte se as pessoas estão todas endividadas, a maioria está endividada, então não vai ter quem compre as coisas, né? Então, eu tenho uma avaliação de que, infelizmente, nesse ponto de política monetária e uso do dinheiro na administração pública, o Estado brasileiro tem alguns pontos positivos, como o Bolsa Família, né? A manutenção do SUS, do ensino público gratuito, mas isso ainda é pouco, né? O incentivo, por exemplo, às pequenas empresas é muito pequeno, né? Porque o dinheiro é muito caro. O incentivo a atividades ligadas ao meio ambiente, né? De manutenção dos biomas, de reflorestamento, de recuperação de áreas degradadas, isso é muito pequeno, tinha que ser muito maior, né? E também
os auxílios, benefícios, nós temos, né? Temos alguns programas de assistência, mas poderia haver outros importantes, né? Por exemplo, para a terceira idade, para cuidados, né, com os idosos, para cuidados com as crianças, né? Não basta construir creche, né? Também precisa ter uma maior suporte para a mulher que, por exemplo, a mulher que cria os filhos sozinha, né? Para os trabalhos domésticos, né? A mulher que trabalha em casa, ela não tem rendimento nenhum, né? Tem o Bolsa Família, mas seria outra coisa, né? Seria para remunerar o trabalho doméstico. Pode-se ter, né? Enquanto a gente não tem uma renda básica universal, poderia ter outras formas do Estado subsidiar as diversas formas de trabalho do povo, né? Por exemplo, fazer uma horta comunitária, né? Plantar árvores, né? Atividades importantes que não são remuneradas, né? A gente vai falar mais disso nas próximas aulas, quer dizer, então a gente poderia ter uma política monetária, ou seja, um uso do dinheiro pelo Estado mais democrático e mais eficaz, mais eficiente, né? Porque, infelizmente, mesmo que nós tenhamos um governo considerado de esquerda, mas a política econômica ainda é neoliberal, ainda está muito voltada para manutenção de uma escassez de dinheiro para o povo, né? E redução, corte dos gastos sociais do Estado. O que é corte de gastos sociais? É corte na saúde, corte na educação, né? Corte no investimento em pequenas empresas, na agricultura familiar, né? Corte em tudo que o Estado teria que fazer para melhorar a vida do povo, né? Então, a gente vive como um paradoxo isso aí. O termo usado para esse tipo de política monetária que visa induzir o desenvolvimento humano, né? Visa fortalecer os programas sociais, o investimento produtivo em áreas estratégicas, né? Eu entendo que para o Brasil a área mais estratégica de toda é a produção de alimentos. O Brasil tem a vocação de ser o maior produtor de alimentos do mundo, né? Por nossas condições ambientais e do povo e tudo mais, a gente tem condições de ser um grande produtor de alimentos. Nós precisamos produzir petróleo para suprir nossa necessidade, precisamos de produzir automóveis, mas a nossa vocação não é de alta tecnologia, nossa vocação é produzir alimento humano de qualidade, saudável, em harmonia com a natureza, né? Utilizando os recursos dos nossos biomas são subutilizados, né? As nossas frutas, as plantas, né? São subutilizadas, né? Raízes, folhas, todas as partes das plantas poderiam ser melhor utilizadas, né? E precisaria de investimento público para isso, para viabilizar isso, né? Então, desse ponto de vista, acho que tem muito a se fazer, né? E o nome que se dá a isso, em inglês, é o qualitative easing, que seria traduzido flexibilização qualitativa, ou seja, o Estado soltar dinheiro para facilitar uma série de atividades estratégicas que visam o bem do povo, né? Em vez de cortar os investimentos públicos, aumentar os investimentos públicos, mas investimentos públicos em áreas estratégicas, né? Por exemplo, se a gente decidir nossa área estratégica é a produção de alimentos, então, né, eu proponho o Estado ter um programa que vai até o ensino médio para, né, formar as pessoas para elas abrirem empresas ligadas à produção de alimentos. Se a vocação nossa é essa, nós temos que formar os jovens para fazer isso, né? Quais frutas que nós temos que podem produzir suco, né?
esse suco, vender para o mercado interno e exportar para o mundo inteiro, né? Assim como nós temos aí, por exemplo, o açaí, que já é internacional, quantos outros recursos que a gente tem nas florestas, no cerrado, frutas do cerrado, que poderiam se tornar, né, um produto de interesse internacional. Né? Nós temos, que ninguém está cultivando, ninguém está processando, ninguém está vendendo, né? Mas nós temos aí, são recursos subutilizados. Né? Então, a escassez de dinheiro é um problema. Né? Os economistas ortodoxos, na linha aí liberal, neoliberal, eles fazem de propósito, né, que eles fazem com que, né, o povo esteja endividado mesmo, que não tenha dinheiro escassez de dinheiro circulante. Por quê? Porque com isso o trabalhador vai ter que aceitar aquele salário baixo, né, quando encontrar emprego, né? A mão de obra vai ser barata, quem tem dinheiro vai ganhar mais dinheiro, né? E quem não tem vai ficar cada vez pior, né? As oportunidades vão ser reduzidas, das pessoas conseguirem progredir. Até eu gosto de fazer essa citação aqui do Bernard Littaer, que foi um dos criadores do euro, era um banqueiro socialista, digamos assim, uma visão mais social, né? Ele é citado pela Ellen Brown aqui, então vamos ver o que ele dizia. Podemos produzir comida mais do que suficiente para alimentar todos, e definitivamente há trabalho suficiente para todos no mundo, mas claramente não há dinheiro suficiente para pagar por tudo. Por que falta dinheiro? Né? Nós temos recursos subutilizados aqui na natureza, pessoas subutilizadas, pessoas que não encontram oportunidade de trabalho, porque se tivesse mais um dinheiro bem aplicado, isso não aconteceria. Né? A escassez está nas moedas. De fato, a tarefa dos bancos centrais é gerar e manter a escassez, né? A situação de escassez. A consequência direta disso é que temos que lutar uns com os outros para conseguirmos sobreviver, ou seja, isso incita a competição. Se o dinheiro está escasso, a briga pelo dinheiro aumenta, né? E aí nós vamos ter meia dúzia de vencedores, entre aspas, né, que vão ser os ricos, né, os oligarcas, e uma grande maioria de perdedores, entre aspas, que vão ser esse povo, 80% do povo que está endividado e que, né, tem dificuldade de lidar, de ter recursos para os seus empreendimentos. Né? Oi, Jéssica, tá bom, obrigado aí por comparecer. A ideia, né, o conceito, o termo usado pela Ellen Brown para combater isso é facilitação qualitativa, qualitative easing. A administração pública, então, poderia alocar dinheiro, ou seja, liquidez em setores estratégicos. E, com isso, a economia cresceria muito, que é o que parece que aconteceu na China nos últimos 30 anos, 20, 30 anos, né, que o Estado emitiu dinheiro, pôs na economia, perseguindo metas estratégicas, né, que incluíam a pesquisa científica, tecnológica, a geração de novos produtos, novas empresas, né, aumento da produção, da produtividade e investimento em infraestrutura, né, de transporte, moradia, energia, né? Energia é fundamental, toda essa boom da energia solar, isso vem de lá da China. As placas solares, né, os carros elétricos. Então, seria um exemplo, um referencial do que seria qualitative easing, né, a facilitação qualitativa, que se faz pelo Estado através da liberação de dinheiro para atividades. Não é jogar dinheiro de helicóptero, como dizia o Milton Friedman. Né? O Milton Friedman é um dos papas do neoliberalismo. Né? Ele fez uma frase de efeito, né? Dizendo, se está faltando dinheiro na economia, então vamos jogar dinheiro do helicóptero, as pessoas vão pegar e vai acabar com a escassez de dinheiro. Não é isso, né?
a facilitação qualitativa, ela é altamente seletiva, não vai jogar o dinheiro assim para quem pegar, vai ser dinheiro ali para um projeto que tem viabilidade econômica, né? Então, por exemplo, vamos, igual tem na Bahia, né, um grupo que produz o suco de cajá, né, cajá-manga, para merendas escolares, mas é uma produção muito restrita, né? Então, vamos pegar esse grupo aí de mulheres que fazem o suco do cajamanga para merenda escolar e vamos ampliar de escala. Vamos, né, comprar máquinas, criar um sistema de distribuição para isso alcançar outras regiões do país, outros países, né? Ampliar a escala. E aí, então, nós vamos ter aí, né, uma nova commodity, o cajá, que está desperdiçado, né? Está caindo das árvores, ninguém está plantando, mas aí vamos plantar mais, né? Vamos produzir mais dessa planta, ela vai se tornar uma riqueza do país, como é o açaí, né? A castanha do Pará também já está no status do açaí. Você vai em qualquer lugar do mundo, você encontra a castanha do Pará. Por que aconteceu isso com a castanha do Pará, com o açaí? Não pode acontecer com o cajá, não pode acontecer com o pequi, com outros frutas e frutos aí raízes, folhas, chás, né, plantas medicinais, tudo isso que está no nosso bioma aí, subutilizado, desprezado, né? Então, a facilitação qualitativa seria um dinheiro direcionado para o que é considerado meta estratégica do país, certo? É isso mesmo. Eu vou te dizer uma coisa, Alfredo. Nós estamos agora, não sei se eu já te falei isso, com um projeto do BNDES para comunidades de micros e pequenos agricultores, né? Então, vai ser um projeto de 4 anos para merenda escolar e fazer uma grande rede juntamente com as escolas municipais em 5 municípios para incentivar a produção e geração de alimento voltado principalmente, prioritariamente, merenda escolar e depois para o mercado local, né? E aí nós vamos ter uma grande parceria com profissionais, instrutores que vão ensinar a trabalhar a terra, os insumos que devem ser vistos, a mecanização para que a terra seja melhor aproveitada. Então, esses incentivos, esses projetos precisam ser, de fato, implementados e encaminhados a fim de que possamos mudar, justamente como vem mudando, a gente sabe que vem mudando, né? Essa cultura do incentivo à alimentação, né? A alimentação. Então, é muito importante que se reforce isso, que se dê que se tenha bastante empenho para que essas famílias pobres possam ser famílias, entendeu? Medianas, que tenham um dinheirinho, que possa fazer uma casa boa, possa ter o mínimo necessário para viver, entendeu? E viver bem no seu local, entendeu? E aproveitar esse espaço para que eles tenham uma boa qualidade de vida. Então, é muito importante também que não apenas o projeto funcione, mas aqueles que estão inseridos no projeto possam, de fato, vestir essa camisa, assumir essa responsabilidade para transformar a vida das pessoas e melhorar a economia. Perfeito,
Eu acho que você sintetizou muito bem a mensagem que eu tentei trazer aqui com outros termos, né? Mas é precisamente isso que eu acredito que seja o caminho que o Brasil tem que seguir, Sérgio. Né? Isso não tá seguindo uma forma pré-estabelecida, né? Isso é o caminho que a gente está construindo, né? Temos referências teóricas importantes aí que eu estou procurando trazer aqui, mas de fato essa obra aí que você menciona, esse caminho é algo original, né? O Brasil pode despontar como um modelo original para o resto do mundo de como resolver os, os limites do capitalismo e transitar por uma sociedade que, digamos, pós-capitalista, mas ainda mantendo aquelas conquistas, né, da democracia, as conquistas da humanidade, né, nesse período do capitalismo, né? Não se trata, de fato, de uma revolução violenta que vai destruir as empresas capitalistas ou vai estatizar.